Nós temos trabalhado nessas últimas semanas sobre a família. Tentamos dar, alguns dias atrás, uma base teológica, não apenas da origem da família, mas como Deus tem trabalhado a nossa realidade familiar, o contexto do nosso lar, quando Ele chama para Ele mesmo a paternidade da nossa casa. Ele diz: eu estou dando o meu nome para vocês. É interessante que se a gente aprofundasse, se tivesse tempo para aprofundar, quando a gente pensa, por exemplo, no voto matrimonial que é feito na cerimônia de casamento, como que a Bíblia diz que Deus está ali, Ele é a principal testemunha. O pessoal chama padrinho, madrinha, aquele pessoal entra bonito, né, no casamento, mas na verdade a principal testemunha ali é o Senhor, do voto que a gente faz como marido e mulher. E como Deus leva isso a sério, que isso não é brincadeira para Deus. E vimos que o Espírito Santo é o poder, ele age com poder. Ele não é o poder, porque ele é uma pessoa, mas ele age com poder no lar, no nosso íntimo, para nos dar o coração necessário, porque lá dentro do lar tem pecado, tem maldade, tem queda. E aí o Espírito de Deus trabalha em nós para nos quebrantar, para nos capacitar a perdoar, para nos capacitar a abrir mão, para nos capacitar a ter um espírito reconciliador. E evidentemente que tudo isso acontece porque o alicerce de um lar cristão é o próprio Jesus. Ele é a base, ele é o Senhor. Então há essa ação da Trindade dentro da família, quando essa família está rendida ao Senhor. E aí Deus estabelece os papéis dentro do lar. Papel dentro do lar não é uma coisa subjetiva, não é que cada um resolve o que vai fazer, cada família, ou é uma questão cultural. Não. Para que o lar tenha a harmonia necessária, Deus estabeleceu papéis para o homem, papéis para a mulher, papéis para os filhos, papéis para os pais na criação dos seus filhos. E nós, na semana passada, aprofundamos sobre isso. Hoje nós iremos olhar para um outro aspecto do grande desafio de vivermos em família nesses dias. Nós vamos perceber alguns desafios que nós temos como família, desafios contemporâneos, desafios que estão aí, e eu preparei alguns slides para nos ajudar a gravar melhor os tópicos que nós vamos lançar aqui. Então, eu queria muito a sua atenção, porque essas questões não estão longe de você. Pelo contrário, elas estão muito presentes no seu dia a dia e você precisa percebê-las como grandes desafios para a saúde do seu lar, da sua casa e dos seus filhos. Mas antes, eu gostaria que nós orássemos novamente, pedindo a graça do Senhor Jesus sobre esse momento de reflexão. Vamos orar? Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua palavra, para ouvirmos o Senhor falar. Então, que o Senhor cresça, que eu diminua, e que o Senhor possa ministrar aos corações nessa noite, desafiando-nos, ó Pai, a vivermos num mundo mau, mas vivermos para o Senhor nesse mundo. E para preservarmos as nossas famílias dos grandes perigos que nos assediam dioturnamente. Tem misericórdia de nós, ó Pai, estende a Tua mão sobre nós, e que o Teu Espírito Santo ministre isso ao nosso coração. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler uma porção da Sagrada Escritura, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Esse texto, originalmente, não tem como tema a família, tem como tema as características das pessoas nos últimos dias. Mas isso tem um reflexo muito forte para o cotidiano do nosso lar, da nossa casa. Por isso eu gostaria que você me ajudasse com a leitura, tá bom? Todos lendo juntos, eu vou ouvir, quero ver fervorosamente essa leitura, viu, irmãos? Outra coisa, aquele negócio de começar bem e terminar mal, misericórdia. Vamos começar bem e terminar bem, tá bom? Com energia. Vamos lá? Sem a ajuda do microfone. 1, 2, 3 e...
são esses? A que isso se refere na Escritura? Geralmente, quando esse termo aparece na Bíblia, é uma referência entre o tempo da primeira e a segunda vinda. Esse espaço de tempo que nós temos entre quando Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e agora a segunda vinda dele que se aproxima. Em um certo sentido, o próprio apóstolo Paulo, que escreve essas palavras para Timóteo, ele já estava vivendo os últimos dias. Mas há uma coisa muito interessante sobre esse termo, quando nós olhamos para a teologia em torno dele, em toda a Sagrada Escritura. É que os últimos dias, eles nos dão a ideia de intensificação. Sempre houveram pessoas com essas características que estão aqui no texto. Nós temos aqui 20 características, em 5 versículos, sobre como as pessoas seriam nos últimos dias. Claro que no tempo do apóstolo Paulo e de Timóteo já existiam pessoas assim. Mas o que o apóstolo está dizendo é que à medida que os últimos dias avançam, você terá um aumento de pessoas que vivem com mais intensidade esse tipo de característica, esse tipo de coração, esse tipo de mentalidade, esse tipo de escolha. Se nós olharmos entre o tempo do apóstolo Paulo e Timóteo para nós temos aí muitos séculos. E há uma coisa que nós sabemos por todos os sinais que a Escritura nos dá sobre a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda do Senhor se aproxima. Portanto, quando olhamos para a nossa sociedade, nós vemos uma sociedade que vive essas características aqui, tão malignas e perversas, ainda de modo mais intenso do que na época do apóstolo. Esse é o contexto que vivemos. E até que Cristo venha, talvez isso seja uma má notícia para você, mas até que Cristo venha, nós vamos ver isso aumentar em grau, em intensidade, ano após ano, porque isso é um dos sinais dos tempos, é uma das coisas que aponta para o fato de que Jesus está por vir, e que o reino das trevas, que hoje habita nesse mundo, está de frente colisão com o reino de Deus. Mas a grande questão é, como essas características são estimuladas na sociedade que vivemos? Como elas são alimentadas? Como que você consegue piorar o que já é ruim? O coração humano caído. Como que você potencializa a malignidade na alma humana, ao ponto de nós vermos isso aqui como descrição daqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus? O que acontece no arcabouço cultural, nas relações humanas, que potencializa tudo isso e irá fazer isso até que Cristo venha? E aí vem uma pergunta: se essa é uma realidade que a gente observa no cotidiano e que a Bíblia aqui está afirmando para nós há séculos que nós teríamos que lidar com isso, qual é o impacto disso na nossa família? Porque você já parou para pensar? A Escritura está dizendo que nos últimos dias as coisas seriam terríveis, inclusive o termo aqui é terríveis. Mas não está falando aqui, por exemplo, de fome, de peste, de morte, de uma série de outras coisas. Está falando assim, será terrível o tempo próximo da segunda vinda de Cristo, porque as pessoas serão terríveis. Isso significa que você, moça, solteira, rapaz, solteiro, precisa ter cuidado. Você já pensou o estrago na sua vida você casar com uma pessoa dessa? Egoísta, avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais, ingrato, ímpio, sem amor pela família, irreconciliável, caluniador, sem domínio próprio, cruel, inimigo do bem, traidor, precipitado, soberbo, amante dos prazeres do que amante de Deus, cheio de aparência de bondade. Olha aqui, está dizendo, não é? Tem uma aparência de piedade, fala em Deus. Eu amo a Deus. Deus para mim é o maior, Deus é meu herói.
mas no fundo, nega o seu poder. Ou seja, eu gosto de Deus, mas que poder Ele tem na minha vida? Que influência Ele tem sobre a minha vida? Eu vivo o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero. Ele está lá e eu estou aqui. Pensa em você casar com um infeliz desse, minha filha. Pensa, meu irmão. Pensa, essa mulher aqui com TPM ainda. Está doido. Agora, na melhor das hipóteses, nós vamos trabalhar com pessoas assim. Estou dizendo a melhor. Que às vezes o seu coração está inclinado a muito dessas coisas. Então, na melhor das hipóteses, nós vamos trabalhar com gente assim, nós vamos nos relacionar com gente assim. Nossos filhos vão estudar em escolas cujos filhos estão sendo alimentados com essa mentalidade, com essa postura para com a vida. É esse tipo de pensamento que vai nortear os programas de televisão que nós vamos assistir, que já assistimos. É esse tipo de postura humana que irá influenciar a sociedade onde estamos. Então, qual o impacto que isso tem sobre nós? Daí a importância da gente identificar os vetores, os canais com os quais nossas famílias são influenciadas. E deixamos de ser aquilo que é o projeto de Deus para ser algo muito distante disso. Meus amados, há muita coisa que nós poderíamos dizer sobre isso. Nós poderíamos aqui, por exemplo, passar um semestre só analisando cada uma dessas características do homem dos últimos dias, do ser humano dos últimos dias, para a gente correr contra isso. Como também poderíamos aqui pensar em vários canais de influência que estimulam esses valores, essas características e principalmente esse caráter. Não temos tempo para isso. Então, eu escolhi 3 canais que têm influenciado muito as pessoas a desenvolverem essas características, a terem esse caráter, e que a gente convive com isso diariamente. Nós precisamos estar atentos, cautelosos, em relação às nossas próprias vidas, em relação ao nosso casamento, em relação ao futuro casamento, se é o seu caso, em relação aos nossos filhos. O primeiro desses canais, eu estou chamando aqui de ideologismo. Essa palavra tem o seguinte significado: é um instrumento de dominação que age por meio do convencimento de forma prescrita, alienando a consciência humana. Vamos tentar explicar isso aqui. O que é ideologismo? É toda ideia que ela é vendida, ela é empurrada com tanta força, com tanta propaganda, com tanta pressão social, que você ser contrária a ela parece que coloca você como um alienígena. É daí que nasce o que nós chamamos de politicamente correto. Não pode falar isso aqui. Não pode tocar nisso. Você não pode pensar dessa maneira. Você não pode ver dessa maneira. Nós estamos cercados por algumas ideologias, ou seja, maneiras de pensar, que se tornaram ideologismos. Pensamento, reflexão, que é empurrado sobre nós, pressionado sobre nós, e que isso já se massificou de tal maneira que você, de algum modo, dizer assim, eu não concordo, te coloca numa zona de pressão. Te coloca num conflito ideológico com a sociedade que nós vivemos. Isso não tem nada de novo. Isso acontecia na época da igreja primitiva. Havia uma mentalidade no mundo da época. Havia uma ideologia judaizante que pressionava a igreja. Havia uma ideologia romana, pagã, que pressionava a igreja. E a igreja ali, então, vinha com os seus valores, centrada no Evangelho, centrada em Cristo, e isso colocava a igreja em oposição à religiosidade judaica, mas também colocava a igreja em oposição ao paganismo da época.
E assim tem sido em toda a história da igreja. Mas os últimos dias serão tempos terríveis, diz a Escritura. Ou seja, à medida que o tempo passa, essa pressão ideológica, ela não diminui, ela aumenta. Vamos dar um exemplo de como isso acontece, só para você entender. O exemplo do nazismo. Quando você lê as ideias nazistas, às vezes você fala assim, mas como que alguém podia pensar dessa maneira? Como que alguém poderia entender isso como certo? Por exemplo, uma raça superior, ariana, que irá trazer uma sociedade mais pura, mais completa, um império que precisa se alastrar, e de repente toda a população de um país, de gente muito mais letrada, de onde saíram tantos filósofos e cientistas, toda essa população com uma educação muito melhor desde aquela época do que, por exemplo, a educação brasileira. Como que todo mundo se vende essa ideia? Se você olhar lá para trás, em 1914, na Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão era muito maior. Muito maior. E quando o Império Alemão, com a sua coalizão, entrou em guerra contra os chamados aliados, eles perderam a Primeira Guerra. E aconteceram algumas coisas interessantes. Por exemplo, a Alemanha perdeu um território enorme. O país encolheu. Segunda questão, aquilo trouxe um sentimento tão profundo de humilhação para o povo. Nós, por exemplo, não sabemos o que é isso. O que é perder uma guerra? Nós, como povo, não sabemos o que é isso. Ser subjugado por outras nações. Agora veja, eles eram um império. E agora, além de terem perdido muito da sua terra, eles estavam humilhados, massacrados pela vergonha. Naquela época surgiu uma ideia chamada darwinismo social, que dizia mais ou menos o seguinte: não há uma seleção das espécies, segundo Darwin. Os mais fortes não dominam os mais fracos. Essa ideia começou a ser aplicada à realidade humana. Então, daí a justificativa, não, tem uma raça superior. E essa raça precisa se impor sobre as raças inferiores. Isso é o caminho natural. E aí, quando você juntou essa ideia com um povo que tinha um sentimento de grandeza tão grande, que estava tão humilhado, e surge então um indivíduo que diz assim: olha, nós vamos recuperar nossa identidade, nós vamos recuperar nossa glória. Você tem um ambiente para um ideologismo surgir. E uma segunda grande, você sutilmente está fragmentando o aspecto mais importante dentro de uma sociedade, que é a base familiar. E nós estamos sendo bombardeados todos os dias, todas as horas, por uma ideologia que ela é empurrada com tanta força que a gente começa a ficar meio assim. Tem muito cristão por aí ficando meio assim, né? Mas será que eu não sou conservador demais, não? Mas será que não falta para a gente também um pouquinho de dar um jeito nisso? Mas será que não é diferente? Será que de repente não é mais ou menos por aí mesmo? E o nosso coração se divide. Se divide. E é provável, é bem provável, que a nossa sociedade, daqui a algumas décadas, ou talvez um século, quando ela colher o resultado dessa imposição ideológica que arrasta a família para uma destruição como valor necessário na sociedade, é bem provável que daqui a algumas décadas alguém estará escrevendo com muita propriedade sobre a loucura dos nossos dias, o que nós fizemos com essa geração. E como nós destruímos os sonhos de milhares de pessoas, ensinando a elas uma ideologia que não lhes fez bem, mas que destruiu os seus sonhos, a sua história, o seu coração, a sua dignidade. Nós estamos vivendo nesse caldeirão ideológico.
E nós precisamos começar a estabelecer a capacidade de uma reflexão mais profunda. Por isso a Escritura nos diz, Romanos 12, é um texto muito conhecido, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pelo quê, gente? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é radical pensar como o mundo pensa. Não é radical pensar como esse século pensa. Não é revolucionário pensar como hoje a mídia pensa. Revolucionário é pensar como Jesus pensa. Isso sim é transformador. No centro dessas principais expressões de ideologismo, nós temos o machismo, que precisa ser condenado como o lado da moeda oposta ao outro movimento chamado feminismo. Porque a Escritura nunca irá se alinhar nem com um pensamento, nem com o outro. Você, meu irmão, você, minha irmã, vocês, ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz que para Deus não há homem, mulher, grego ou cita, ou seja, Deus dá a você, homem e mulher, a mesma dignidade. E você é imagem e semelhança de Deus. Então você acha a sua identidade em Cristo e não fora de Cristo. Porque Ele é o resgate da nossa humanidade. Porque o que perdemos no Éden foi justamente isso. A ideologia de gênero. Eu vi hoje uma reportagem bem cedo, em que um dos organizadores da marcha LGBT hoje em São Paulo estava respondendo a seguinte pergunta: qual é o objetivo da marcha esse ano? Ele disse: nós temos 2 objetivos. Primeiro objetivo, isso aí talvez muitos outros viram, a mesma resposta. Primeiro objetivo, levar para as escolas o ensino da identidade de gênero, para que as crianças aprendam desde cedo a respeitar, a aceitar e pá. Isso inclui pegar crianças de 6 e 7 anos, 8 anos e começar a ensiná-las que elas podem ser homem, mulher, ou podem ser a metade de um de outro, o que elas quiserem. Porque assim elas vão respeitar a diversidade. Deve sair daqui a pouco quantas pessoas estavam lá. Mas é a maior marcha que acontece no mundo desse tema. E o segundo objetivo, criar leis que proíbam aqueles que são contra isso. Mas a questão central aqui é a seguinte: muitas pessoas que estão sentadas aqui, eu estou falando dentro de uma igreja presbiteriana. Eu não estou falando numa praça, eu não estou falando numa escola, eu não estou falando num clube, eu estou falando dentro de uma igreja presbiteriana, que a gente se diz, então, todos nós cristãos, filhos da reforma. Veja o que eu vou dizer e não tenho dúvida disso que eu vou dizer. Ao dizer tudo isso, o coração de muitos de vocês ainda se arma dividido. Porque há uma pergunta: mas será que ao me posicionar contra, por exemplo, a ideologia de gênero, será que eu não estou sendo homofóbico? Será que eu não estou sendo injusto? Será que eu não estou violentando o direito do outro? Será que de algum modo eu não estou criando aqui algo que inclusive provavelmente Jesus não quer que eu faça? E por que às vezes paira uma sombra assim, quando não uma convicção? Não é difícil de entender. É porque essa é uma das ideologias que estão sendo prensadas no pensamento social brasileiro. Massificadas, dia após dia. 20 e tantas novelas, uma depois da outra, fazendo apologia a isso. Seriados, filmes, teatro, música.
propagandas, massificando, dizendo isso é amor, isso é expressão de amor. Como é que você é contra o amor? Jesus é amor, então como é que você não vai aceitar isso? Quando há uma pequena falácia ao dizer que Jesus é amor, então como se Jesus não pudesse dizer nada contra aquilo que a própria Escritura diz que é pecado. Jesus ama o pecador. Vou repetir, Jesus ama o pecador, mas Jesus odeia o pecado do pecador. E Jesus veio não para massagear o pecado do pecador, ele veio para perdoar o pecador arrependido. O nome disso é evangelho. Jesus não jogou a pedra sobre a mulher adúltera, mas Jesus disse: vai, filha, e não peques mais. Jesus recebeu aquela mulher com o coração quebrantado, que lavava os seus pés com os seus cabelos, e o fariseu, pensando, dizia assim na sua cabeça: ah, se ele soubesse como essa mulher é pecadora. E Jesus enalteceu a alma daquela mulher e condenou aquele fariseu. Por quê? Porque aquela mulher tinha uma história de pecados, mas ali estava uma mulher quebrantada em lágrimas aos pés de Cristo, dizendo: chega, Senhor, eu quero uma vida nova. E ali tinha um fariseu cheio de pecado, que sabia olhar para os outros, mas não percebia o pecado nele mesmo. O nosso desafio é amar Jesus e amar tudo aquilo que Jesus ama, mas odiar também aquilo que Jesus odeia. Esse é um desafio para nós. E nós temos que perceber como o ideologismo está impondo uma mentalidade do século, do mundo, do cosmos, se opondo violentamente à mentalidade de Cristo em nós. Um segundo vetor que nós precisamos observar como fonte de grande perigo para a família é o materialismo. Se de um lado, um conjunto de ideologias são empurradas contra a mentalidade cristã e contra a família em especial nesses dias, há um perigo talvez mais sutil. O perigo do materialismo como sendo uma forma de vida, inclusive um modo com o qual educamos a nossa família, os nossos filhos. É a maneira de viver extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. E é interessante como isso muda tudo. Por exemplo, me lembro de uma situação numa igreja que eu fui membro muito antes de ser pastor, de uma moça que queria namorar com um rapaz, aquele rapaz, um rapaz muito comprometido, muito crente, muito firme em Jesus, vindo de uma família muito mais humilde do que a dela. Mas um menino de Deus. Ele foi lá pedir ao pai: olha, quero namorar com sua filha, quero um namoro muito sério com ela. E assim, a gente pensa no futuro em casar, não é uma brincadeira. Eu queria a bênção do Senhor, a autorização do Senhor. Aquele homem fez um inferno na vida da filha dele. Ele proibiu. Aquele tipo de proibição, assim, você não vai nem ver esse menino. Eu não quero você nem perto. Se você é minha filha, você vai me obedecer. E ela questionando: pai, mas por que, pai? Por que, pai? E um dia ele abriu um outro ambiente, falou assim: eu não quero um cara desse. E que futuro esse cara vai dar para minha filha? Ele não tem dinheiro. Ainda está estudando. Sei lá que profissão ele vai ter.
Eu não quero esse futuro para minha filha. Passaram-se 2 a 3 anos. Apareceu uma família na igreja, e um rapaz já perto de se formar como médico. E o pai começou a chamar sempre a família para almoçar em casa. Veja, 2 famílias dentro da igreja. Só que aquele rapaz que estava para se formar não dava nenhum sinal de conversão. Ele era o que a gente chama de cristão nominal. Nasceu presbiteriano, só que uns que nascem presbiterianos viram crentes, outros não, continuam presbiterianos sem ser crente. Estava lá na igreja. Esse pai empurrou esse casamento nessa menina. No fundo, o que era? Qual que era a mentalidade dele? Eu não vou entregar minha filha para um cara sem dinheiro, sem uma boa formação. Ele não sabia o que ele estava fazendo com a filha dele. Dentro de um ano, aquela menina, 1 ano de casada, aquela menina estava arrebentada, emocionalmente, espiritualmente. Porque aquele cara era um crápula, mas tinha dinheiro. Nós podemos ser facilmente enganados pelo materialismo. Muito do que está nas páginas policiais tem a ver com materialismo dentro de casa. Veja, por exemplo, o que aconteceu há cerca de 20 dias atrás. Isso veio à tona. 2 filhas, uma de 21 e uma de 17, orquestraram o roubo do próprio pai. Uma família com certo equilíbrio econômico, o pai dela um comerciante na cidade. As 2 fizeram um compromisso entre elas e envolveram 2 bandidos. Detalhe dos bandidos, os 2 estudantes de direito. Claro, não estou falando nada contra o direito, gente. Eu só estou dizendo assim, gente com escolaridade, gente com oportunidade de vida. Não era qualquer pessoa que diz, o problema social, é por isso que eles fizeram isso. Não. Fizeram porque nos últimos dias, como serão as pessoas? E meus amados irmãos, em uma das conversas que a polícia pegou, entre a filha mais velha e o bandido, um dos bandidos, o bandido falou assim, mas você sabe que se ele pegar a arma e for atirar em mim, eu vou ter que atirar nele. Aí a filha escreve assim, não, pode atirar. E o que ela queria? Ela tinha um projeto de ir para o Japão. O pai não concordou em dar o dinheiro que ela queria. Ela montou o esquema para roubar o próprio pai. Aí você diz assim, pastor, mas isso é uma situação muito extrema. Claro que é. Mas essa situação extrema precisa nos alertar para o perigo que o próprio Senhor Jesus nos alertou. Não é possível servir a Deus as riquezas. E você não só serve a riqueza quando você tem dinheiro. Você pode servir a riqueza sem não ter. Simplesmente por buscá-la como objetivo principal da sua vida. O materialismo coisifica as pessoas, faz das pessoas coisas. Tira a alma delas. Contei há um tempo atrás que eu estava descendo aqui no Goiânia Shopping, na cidade, no elevador, e um menino conversando com outro, menino de 15, 16 anos. Nossa, cara, esse meu celular é demais. Esse meu celular é bom demais. Faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Não, eu amo o meu celular mais do que eu amo a minha mãe. E sem perceber, às vezes, o nosso coração vai permitindo que esse canal, o canal, inclusive, expressado através do consumo. Gente, nós não podemos ser contra o desenvolvimento, nós não queremos que ninguém viva miseravelmente. Você não tem que fazer voto de pobreza.
no sentido de que se Deus te der recursos, não é? Você está pecando por causa disso. Não é nada disso. O que você não pode é simples, não é difícil de entender. É uma verdade muito objetiva. Você não pode amar as coisas, tendo ou não tendo. Muito menos amá-las acima dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo e de Deus. E nós entramos num caminho, num processo tão cotidiano e comum que nós não percebemos. Nós já temos muito mais, às vezes, do que sonhávamos ter, mas nós estamos ainda a buscar ter e ter e ter. E se você se ocupa demais gastando energia para ter, provavelmente você não vai ter energia para ser. Porque para a gente ser, a gente precisa gastar muita energia. Para você ser um bom marido, você tem que gastar muita energia. Para você ser um bom pai, você tem que gastar muita energia. Para você ser uma boa esposa, você tem que gastar muita energia. Para você ser um filho obediente, você tem que gastar muita energia. Para você fazer diferença nesse país como cidadão, você tem que gastar muita energia. Para você ser um cristão, que o Senhor Jesus olha para você e diz: esse é o meu filho, eu tenho prazer nele. Você precisa gastar muita energia para você ser o que você deve ser. Então, se a sua energia está em ter, provavelmente o seu caráter está definhando. É nesse sentido que Jesus disse: busque primeiro o meu reino, a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Menos energia em ter, menos energia em possuir, menos energia em mudar e fazer novo aquilo que você já tem e já teve tantas vezes. Para gastar mais energia em ser. E se tem uma coisa, no dia que você morrer, que você não vai estar nem aí, é para aquilo que você ganhou. Mas você vai estar muito preocupado com quem você foi ou deixou de ser. Nesse mês de junho, eu quero muito que a gente gaste tempo sobre viver para a glória do Senhor. E uma das coisas que nós precisamos entender é como os recursos financeiros, o nosso tempo, os nossos relacionamentos, todas estas coisas são dádivas de Deus, para que a gente possa viver nesse mundo para a glória dele, e não o contrário, para que isso roube a glória de Deus em nós. O materialismo tem sido uma fonte de destruição, porque relacionamentos às vezes são construídos e destruídos em função do dinheiro. E isso é efêmero, profundamente efêmero. E o materialismo tem produzido, como eu já disse, notícias diárias nas páginas policiais, porque a vida humana às vezes se reduz a R$10, a um tênis, a um celular e assim por diante. E isso não acontece às vezes só com quem é bandido. Isso às vezes acontece conosco, com aquilo que a gente de fato dá valor. Um terceiro vetor, o canal, que tem afetado e dizimado muitas famílias, é a sexualização. Veja que sexualização é diferente de sexualidade. Nós não somos seres assexuados. Glória a Deus que você tem sexo, glória a Deus se você tem desejo sexual, e glória a Deus se você já pode usar esse desejo com alguém dentro do ambiente correto, que é o casamento, que é a vida a dois, que é a aliança entre homem e mulher. Então, sexualidade é diferente de sexualização. Então, o que é sexualização? É um processo que dá um caráter sexual às coisas. Ou seja, a gente começa a colocar sensualidade, erotismo, em basicamente todas as áreas da vida. A gente quer chamar atenção, a gente gosta de ouvir a música, não é? Que fala dos trejeitos do sexo,
que a coreografia, de repente, parece ser extremamente, diríamos assim, estimuladora do ato sexual. A gente convive, então, com imagens, não apenas com a música, mas com imagens. O humor que a gente ouve, de repente, não pode falar de outra coisa a não ser sexo. Aí fala um pouquinho de política também. Fala mais, às vezes, de sexo do que política. E dentro desse arcabouço de situações, a gente começa, então, a ter um impacto muito forte da sexualização. E aí a gente tem uma coisa muito perigosa nos nossos dias, que é a associação da sexualização das coisas com o mundo virtual. Aí a gente começa a ter uma catástrofe, literalmente falando. Que é isso, pastor? Você está exagerando? Estou exagerando? Então vamos lá. Daqui a pouco nós vamos ver algumas outras estatísticas. Mas em alguns lugares do mundo, de cada 5 divórcios, 2 a 3 estão relacionados, têm um impacto da traição virtual por redes sociais. Todos os dias, são acessadas milhares de páginas com conteúdo sexual. Só para você ter uma ideia, são acessadas mais páginas de conteúdo erótico e pornográfico do que qualquer outro conteúdo de qualquer outra natureza na internet. Há alguns estudos que mostram que essa sexualização ligada à aparente liberdade das redes sociais aumentou em 300% o divórcio. A destruição de lares, de famílias. E daqui a pouco nós vamos ver um vídeo com algumas outras estatísticas. Infelizmente, no Brasil, nós não temos tantas. Essas que nós vamos ver são mais dentro do contexto americano, mas com certeza a nossa realidade não está muito distante, se não estiver pior. E você vai se assustar, inclusive, quando a gente fala sobre isso, tratando-se de crianças. A média de idade com que as crianças estão acessando conteúdo pornográfico. E elas representam hoje de 20% a 30% do mercado virtual de pornografia. E aí, às vezes, a gente acha isso um absurdo, e de fato é, isso deveria indignar a gente. Mas, por exemplo, de repente você está lá no seu computador, o casamento está meio frio, complicado. Esse homem, tanto tempo que não dá um beijo, não dá um abraço, nem aí para mim. Só quer chegar aqui, a coisa acontecer, mas não tem nada antes. Aí, de repente, você posta uma foto, aumentar a autoestima, né? Não sei porque que o povo faz esse biquinho. Você esquece um pequeno detalhe que de cima para baixo o peito fica maior. Aí, de repente, aquele ex-namorado, sabe que cara? Parecia tão bom, mas não deu certo. Tem uns 15 anos você não vê. Aí ele escreve assim, linda, gata. Você fala assim, ó, meu marido que é bom. Pus uma roupa nova, ele nem observou. Aí você começa despretensiosamente um diálogo. E quando você acorda, você foi muito longe. E às vezes seu casamento está acabando. Você começa a colocar senha no celular, que agora o Facebook também. Joga lá no celular na hora. Vai que... Você põe no computador. Quando te apertam, isso vale para homem e mulher, viu, gente? Por favor. As mulheres não se sintam prejudicadas nesse momento. Eu comecei com vocês, mas vamos chegar neles também. Aí você vai e começa assim, ó. Eu quero minha individualidade. Mas você quer individualidade, por que você casou?
Não, a minha semi-individualidade, pelo menos aqui eu preciso de privacidade. É lá que você não tem que ter privacidade, pelo amor de Deus, criatura. É justamente ali que mora o perigo. E de repente você não se reconhece, mas você está caindo em todas as categorias aqui, ó. Está se tornando egoísta. Não, eu tenho a liberdade de ser feliz, me deixa ser feliz. Egoísta, avarento, presunçoso, arrogante. E você, né, irmãozão? Era conquistador. Não era tão bonito assim, né, infelizmente, mas jogava o cabelo do lado. Aí ficou careca, né, Léo? Igual nós assim. E de repente tem alguém te dando atenção. E é muito interessante quem dá atenção para a gente. Elas parecem pessoas perfeitas. Porque tudo que a gente fala, elas falam mesmo. Eu te entendo. Põe a mãozinha em cima assim, fala assim, eu sei que você está sofrendo. Que pessoa perfeita, mandada do inferno para arrebentar com a sua vida. Você vai ver a perfeição daqui a pouco, quando seu futuro estiver comprometido, seus filhos machucados, seu casamento destruído, você não está vendo vantagem nenhuma agora, né, na sua mulher, no seu esposo. Pois você vai ver quando um trem do inferno desse aparecer. Logo depois você vai ver. Mas em nome de Jesus, você está ouvindo, você vai cortar isso agora. Não é nem amanhã, não. Você vai cortar agora. Que seja o primeiro vestígio desse caminho na sua vida. E preste atenção, isso acontece sim. Não, mas aqui na igreja, pastor, é diferente. Aqui o povo é santo. Aqui o povo não cai nessas tentações. Né? Olha isso, pode ver, tem até uma auréola em cima de cada um. Uma linguinha de fogo, igual no Pentecoste. Não é? É de jeito. Não, irmãos, não é de jeito, não. Dá lugar para o azar para você ver. Pecado é pecado. E outra coisa, o povo foge do diabo e quer resistir à tentação. A Bíblia não ensina isso, não. Tem gente se falar assim, ó, tem uma pessoa possessa ali. Vamos lá, irmão, ajudar, vamos orar para, né? Que a pessoa precisa ser liberta. Não, Deus me livre. Vai que esse demônio fala alguma coisa lá. Né? Foge do diabo. Mas a tentação, não, eu vou entrar só um pouquinho. Eu vou resistir. Não, só vou dar uma olhadinha. Aqui a turma mais jovem. Uma pesquisa que eu vi hoje, achei muito interessante. 62% dos namorados ficam vigiando o perfil do outro namorado, né? Do namorado. 62%. 67% dos ex-namorados vigiam o perfil da ex. Mais do que quem namora. Olha como é que é o coração humano. Olha como é o coração humano. Vixe. Agora tem umas namoradas aí que vão ficar no pé dos namorados, né? Fica mesmo, irmã. Cuida aí. E a gente acha que pode entrar, pode brincar. Não, em Jesus eu sou forte. Não, em Jesus você é inteligente. Ou seja, você não brinca com fogo. Em Jesus você foge do que é perigoso, porque isso pode arrebentar com você. Nós vamos ver agora um vídeo, um pedaço do vídeo, porque o vídeo é mais longo, não dá tempo da gente mostrar ele todo aqui. Depois, inclusive, o Edinho vai abrir o site lá para a gente, falando de algumas coisas sobre pornografia. Isso aqui está focado mais no meio cristão, viu, gente? Então, preste atenção. Acho muito importante a gente terminar essa palavra de hoje dando uma olhada no perigo que está aí diante de nós. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails.
e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online, e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2,5 bilhões de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com esta dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org. É interessante que esse vídeo foi desenvolvido a partir de uma campanha que o Josh McDowell, que é um dos maiores apologetas da fé cristã, da virada do século passado, do início deste século, desenvolveu percebendo a gravidade desse problema, não só na sociedade, mas dentro da igreja. E, inclusive, tem o site, depois o Edinho, ao final dessa palavra, vai nos mostrar ali como você pode acessar, caso você queira usar esse recurso. Mas nessa noite nós precisamos perceber que algumas coisas são muito mais graves do que nós temos pensado em torno da família. E eu quero então finalizar perguntando para você, o que a gente deve fazer? Eu estou levantando aqui apenas alguns pontos mais centrais. Nós temos que fazer muito mais do que isso que está aqui. Mas acho que nós podemos começar por essas 3 questões. Quanto ao ideologismo, só existe uma forma de nós termos uma mentalidade cristã. É tendo Cristo como Senhor da nossa vida. Inclusive, se você não tiver uma experiência com Jesus, Jesus pode ser, inclusive, para você só uma ideologia. Uma entre outras. O Evangelho é uma experiência com Deus. O Evangelho é a rendição do pecador aos pés da cruz, dizendo, Senhor, eu não tenho mais nada a não ser o Senhor. Eu aceito o que o Senhor fez na cruz por mim. Eu me rendo a Ti. O Senhor agora guia a minha vida. É o Senhor agora que constrói a minha maneira de pensar. Porque se nós agirmos assim, quando nós tivermos um embate entre a mentalidade de Cristo e a mentalidade do mundo, nós vamos vencer e seremos renovados por Cristo na nossa maneira de pensar. Por isso, Cristo não pode ser apenas uma ideia. Ele precisa ser o
o Senhor da nossa vida. E quando um Senhor diz, faça isso, a gente faz. Só existe um tipo de liberdade real, verdadeira. A única liberdade é você ser escravo do amor de Cristo. A liberdade em si mesmo é uma utopia, por uma questão simples, porque você é um pecador caído. Você está inclinado ao pecado. O pecado domina você. Toda tentativa sua de ser livre, nada e livre de Deus, nada mais faz do que te tornar mais escravo ainda. Mas quando você se escraviza em Jesus, no amor dele, Jesus te faz uma pessoa livre, inclusive do poder do mal que habita em você. Esse é o primeiro passo. E aí a gente vai aprender a amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. Quanto ao materialismo, se você percebe que as coisas têm tido um lugar central na sua vida, a sua busca por dinheiro tem sido talvez o centro dos propósitos que te movem, você precisa confessar isso como idolatria. Os evangélicos protestantes tendem a pensar de um modo muito equivocado que a idolatria é uma prática católica. A idolatria é uma prática do coração humano. Então, se você tem amado a sua carreira, o seu dinheiro, as suas coisas acima de tudo, você tem sido idólatra porque você entronizou o dinheiro como o rei da sua vida, o Senhor da sua vida. Confesse isso e entronize o reino de Deus como o maior valor que você pode ter. Quanto à sexualidade, ou à sexualização, me desculpe, nós precisamos ser muito mais criteriosos do que temos sido, a começar por nós mesmos. Todos nós estamos diante dessa avalanche de erotismo, pornografia e sexualização que vem acontecendo na sociedade. Então você precisa começar a cuidar de você mesmo. E eu coloquei aqui a necessidade de transparência e auxílio. Meus amados, minhas amadas, às vezes chega um ponto que a gente não dá conta sozinho, a gente tem que chegar para alguém e falar só, me ajuda. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados, diz a palavra de Deus. Nós precisamos ser uma igreja mais transparente, sabe, com menos medo da autoimagem, de perder a autoimagem, com menos medo de sermos feridos porque falamos o que estamos vivendo e, na verdade, termos mais medo do que estamos vivendo e não deveríamos viver. E às vezes nós vamos precisar de alguém. Então seja criterioso sim, porque às vezes o pecado ele é tão sutil que a gente procura a pessoa que a gente acha que tem o mesmo problema que a gente tem. Ó, fulano tem um comportamento muito parecido assim, eu acho que eu vou falar com ela. Aí você erra, aí você se machuca. Você tem que procurar a pessoa mais madura que você conhece. A que você olha e fala assim, essa pessoa tem autoridade espiritual para me ajudar. E você vai ver que se você tem um problema sério nessa área, só de você abrir o seu coração e você dizer para alguém assim, ore por mim, e você der autoridade espiritual a essa pessoa para te ajudar, isso irá ser uma bênção na sua vida. Uma bênção na sua vida. E nós, como igreja, precisamos repensar o quanto temos sido transparentes ou não, e o quanto nós temos auxiliado uns aos outros ou não. E nós temos que ser criteriosos com os nossos filhos. Ah, meu filho já tem 10 anos, tem que deixar ele à vontade, ele já sabe o que faz. Que é isso? De onde vê essa ideia, criatura? Que o seu filho de 10 anos já sabe tudo que ele faz. Pode largar o menino, pode largar a menina, põe um computadorzão lá no quarto e deixa assistir o que quiser. Ah, eu não posso nem pedir a senha, porque ele fica com raiva. Irmãos, nós estamos tratando as coisas com a seriedade que a gente precisa tratar? Será que, através desses canais, de um pensamento equivocado,
de uma valorização das coisas ao invés das pessoas, e de uma sexualização que está aí, nos cercando o tempo inteiro, será que nós não estamos sendo, entre aspas, ingênuos demais em relação ao pecado? Eu quero terminar essa palavra lendo essas características que estão aqui, que a palavra de Deus nos ensinou nessa noite. Que nos últimos dias seriam tempos muito difíceis, porque as pessoas seriam egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, amantes dos prazeres do que amantes de Deus ou amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Eu não estou querendo acrescentar nem tirar nada da Escritura. Mas eu imagino que quando o apóstolo escreveu isso, e se você continuar lendo o capítulo 3, você vai observar isso que eu estou dizendo. Ele tinha no coração, era mais ou menos o seguinte: os últimos dias serão dias terríveis. Apesar disso, os meus servos e as minhas servas, os filhos deles serão altruístas, generosos, modestos, simples, tementes, obedientes aos pais, gratos, justos, com amor pela família, conciliáveis, elogiadores, com domínio próprio, misericordiosos, amigos do bem, fiéis, equilibrados, humildes, mais amantes de Deus do que amigos dos prazeres, verdadeiramente piedosos, reconhecendo o poder de Deus. Isso é o que nós estamos buscando. Isso que nós precisamos lutar para ter. Isso aqui te dá um casamento saudável. Gerará filhos que abençoarão o mundo. Mas esse precisa ser o seu esforço, o nosso esforço conjunto, para nós vermos esse caráter de Jesus dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Curva a sua cabeça, vamos orar. Talvez haja alguma coisa que você precise confessar ao Senhor, diante de tudo que você ouviu nessa noite. Talvez haja algo que você queira dizer: Senhor, tem misericórdia da minha casa. Eu preciso mudar muita coisa dentro do meu lar. Preciso mudar muita coisa em mim mesmo. Talvez você foi muito desafiado com algumas coisas aqui. E você precisa do poder de Deus para que você possa dar uma guinada na sua escolha, na sua postura. Então fale com Ele. Abra o coração diante do Senhor. Vou dar um tempo para você falar com Deus. Clamar por Ele. Tem misericórdia do nosso lar, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. A Tua palavra diz que os últimos dias seriam dias terríveis, por causa da natureza humana. Quando nós vemos notícias como essas daqueles pais que foram assaltados, tendo como traição, ó Deus, as próprias filhas. Quando nós vemos notícias como dessa semana, de uma menina de 16 anos, violentada por mais de 30 homens, nós concordamos que os tempos terríveis chegaram. Eles estão aí, Senhor. E nós precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça sobre nós, sobre a nossa família, sobre o nosso lar, sobre os nossos filhos. Há coisas que nós vimos nessa noite que nos desafia, Senhor.
que não dá para a gente esperar que o mundo lá fora seja diferente, mas que nós precisamos esperar que nós sejamos diferentes. Então, em nome de Jesus, gera quebrantamento, arrependimento nos nossos corações, para que possamos refazer as nossas escolhas, para que a nossa mentalidade seja renovada no Senhor, para que não sejamos levados por nenhum tipo de ideologismo, para que não amemos as coisas, mas amemos as pessoas, para que não sejamos levados por um turbilhão de sexualização que tem enfraquecido, ó Deus, a nossa espiritualidade, os nossos lares, os nossos relacionamentos. Em alguns casos, ó Deus, destruído algumas famílias. Nessa noite, que o Espírito Santo do Senhor sopre sobre nós. Se há coisas, ó Deus, que casais precisam tratar em casa, se perdoarem mutuamente, que isso aconteça, Senhor. Se nessa noite, ó Deus, há uma postura a ser tomada como pai, como mãe em relação aos filhos, que o Senhor dê coragem e sabedoria para que isso seja feito em diálogo, na presença do Senhor. Ó Deus, cuida das nossas famílias, cuida das nossas casas. E não permita que nós sejamos como esses homens dos últimos dias, homens e mulheres dos últimos dias, mas que sejamos, ó Deus, a semelhança do Teu Filho Jesus, para que a graça do Senhor ainda possa se manifestar nesse mundo. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados,